Bom, e aí, vamos ao nosso teste. Então, primeiro tinha um monte de questões de calcular coisas. Todas elas são calculáveis à mão, mas era para vocês pegarem um software na internet e calcular, certo? Conseguiram fazer as questões? Hã? A primeira dava para verificar, né? Você podia verificar, acho que todas eram verdadeiras na primeira. Eu me esmerei em encontrar outras. Mesmo tinha uma mais esquisita, não sei se vocês repararam. Bom, derivando você acha, né? E as outras. Era isso, era buscar. Tinha até. Acho que eu peguei duas da prova de cálculo 1 de 2019, do unificado. Peguei um outro inventei, pronto. Alguma dúvida com relação a isso? Não? Então, vamos em frente. Não, a gente vai discutir a integração por partes, a integração por substituição, porque elas são as duas coisas básicas e que você usa eventualmente em contexto que você não está calculando uma integral de uma função específica. Vai aparecer. Né? Então, vamos para a parte 2. Não lembro qual era a primeira questão. O teste estava pronto, sem a parte 1. Aí eu comentei com o Paulo que não ia ter questão de múltipla escolha. E aí ele ficou assim. 6 da parte 1? Posso tentar. Qual é? Hã? Área do... Ah, sim. Vamos ver, você tem uma f de x e uma g de x. Né? Aí uma tem algum gráfico assim, digamos, a outra, digamos que seja alguma coisa assim. Então, a área que elas limitam, né, vamos dizer, daqui vamos dizer que vai embora, fica infinito. Então, a área fechada, a área que elas limitam seria isso aqui. Né? É aqui o que você, digamos que essa aqui seja F, essa seja G. Então, o que você vai fazer é olhar F menos G, e aí ela vai se anular aqui, vai se anular aqui, vai se anular aqui, vai se anular aqui. Mas não importa muito, importa assim, ter esse cara e esse cara aqui. Porque aí você pode olhar, bom, digamos, aqui a F é maior que G, então se você fizer F menos G, aqui vai dar positivo, mas aqui vai dar negativo. Então o que você faz é pegar o módulo de F menos G. Porque aí aqui é positivo, aqui é positivo, aqui é positivo. E aí você integra de A até B. Né? Isso pode, numa situação assim, não sei como... acho que o software deve lidar com isso. Mas, em princípio, se você tivesse que fazer esse negócio, você teria que, vamos dizer, determinar esses dois pontos aqui, né? Para fazer a integral de f menos g aqui, a de g menos f aqui, de f menos g aqui. Mas eu acredito que se você botar o módulo, mandar integrar
De A até B, o negócio vai lidar com a situação. No princípio, é claro que numa situação assim, você está já constrangida a ter que achar esses pontos, quer dizer, resolver a equação f de x igual a g de x, o que pode ser difícil. Foi. Diz aqui. Não, mas tudo bem, porque eu até fiz isso assim, porque, repara, não importa se o eixo está aqui, se ele está aqui, se ele está aqui. Essa diferença não é alterada pela posição do eixo. Importa que, o que importa é se F é maior que G ou se G é maior do que F. Mas o fato de... Porque quando você está aqui, os dois são positivos, você enxerga bem. Se você botar aqui, o que você fez? Você somou, no caso aqui, você subtraiu alguma coisa em cada uma das funções. A diferença não foi alterada. Então, está aqui, não importa. Porque mover esse eixo é só somar ou subtrair alguma coisa nas duas funções. Mas quando você faz f menos g, né? Quando você faz, por exemplo, aqui, f menos g, você está fazendo a área embaixo de f menos a área embaixo de g. Então só fica essa área aqui. Então é só isso aqui que importa, é só a diferença entre f e g. Entendeu? Quando você faz a diferença... Sim, a questão só é o seguinte, tem uma coisa que é a função que você vai integrar, ela vai ter um gráfico assim, em que cada altura aqui desceu para cá. Ela não tem o mesmo formato que essa. Por isso que a gente andou trabalhando um pouco essa ideia do princípio de Cavalieri, né? Quer dizer, a ideia, quando você tem uma área assim, né? Por exemplo, se tem se esses caras são paralelos, é que você pode abrir mão de aproximar por quadrados e simplesmente fazer uma aproximação assim. E uma vez que você coloca essa aproximação, você diz, poxa, mas sei lá, pode fazer uma coisa assim, assim, tal, assim, assim, assim. Né? Uma vez que você faz essa aproximação, você repara que você pode ajeitar os seus retângulos, né? Pode dizer, bom, vou botar uma parede aqui e vou trazer todos para cá. Eu fiz um vídeo, não teve um teste, um vídeo sobre isso. Né? Que vem um negócio, tem um retângulo aqui, todo bonitinho, você parte em pedacinhos assim, aí deforma tudo, a área não muda. Aí você vai aumentando o número de retângulos, para você ter essa ideia de que essa aproximação aqui, então você fazer essa área aqui significaria você aproximar. Seria uma coisa assim, se aproximar por retângulos assim. Quando você aproxima por retângulos assim, você pode agora fazer cada retângulo está no meio de um fio furado aqui, ele desce pelo fio e vem para cá. Cada um desce, desce. E aí você vai estar fazendo a aproximação dessa área aqui que corresponde a isso. Quer dizer, quando você soma funções, quando você subtrai... Quando eu fiz a integral de A até B de f mais g igual à integral de A até B de f mais a integral de A até B de g, também é isso, porque eu comentei isso rapidamente, eu não me lembro se eu botei, porque eu acrescentei na playlist do curso alguns vídeos que eu fiz
nos tempos do recolhimento, e em um deles tem a coisa assim, quer dizer, você tem aqui, no intervalo AB, você tem aqui a F, e aí se você bota aqui o eixo dos Y como o eixo do X, então aqui a F, aí nesse eixo aqui você bota a G. Quando você faz a F mais G, é exatamente a mesma coisa, que os retângulos aqui caem, só que eles não caem até o chão, eles caem e param na F. Então você faz uma figura, sei lá, mais ou menos alguma coisa assim, em que agora cada retângulo aqui vai ser colocado aqui. Então você está dizendo que essa área aqui é igual a essa área aqui. Nós estamos usando isso fortemente. Isso pode ser, vamos dizer, a gente faz nas contas. Porque se você pegar em cada intervalo aqui, pega um intervalo aqui esse intervalo. Aí o maior valor aqui da F, vamos pegar um intervalo, vamos pegar assim, um intervalo em que a F é crescente e a G é decrescente. Tá? Imagina uma coisa assim. Você tem a G aqui nesse intervalo e a F assim. Então, quando você soma, né, o maior o F de X mais G de X, aqui você tem o máximo de G, aqui você tem o máximo de F. Ele é sempre menor ou igual que o máximo de F mais o máximo de G. E, da mesma forma, né, ele é maior ou igual, aqui é o mínimo de F, aqui é o mínimo de G. Ele é menor ou igual que mínimo de F, maior ou igual. E não tem o mínimo de F mais G, como esse cara daqui está junto com esse, né, vai ficar assim, esse aqui está com esse, vai ficar assim, a soma vai dar alguma coisa assim, e o máximo pode ser até esse cara aqui, mas ele seria o máximo desse mais o mínimo desse. Ou algum outro, vamos dizer, não precisa ser assim, né? Pode ser que aqui, em algum lugar, tem um máximo da soma, que não é a soma dos máximos, e um mínimo da soma, que não é a soma dos mínimos. Tá? Então, para cada partição que você tiver, você vai fazer, você vai ter a soma superior de F mais G, U de F mais G, P. Aqui eu estou pegando os supremos disso daqui, em cada intervalo da partição, somando. Tá? Isso aqui é sempre menor ou igual que U de FP mais U de GP. Pensando em termos de máxima, porque o maior aqui é menor ou igual que o maior daqui mais o maior daqui. Então, quando eu somar os maiores aqui, eu estou acima desse. Isso daqui é maior ou igual que L de F mais G P, que, de novo, é maior ou igual que L de FP mais L de GP. Sem igualdade, em princípio. Mas o que vai acontecer agora é que se você pegar isso fica assim, né? Então você está amarrado nessa coisa aqui. Agora você sabe que se você pegar um epsilon qualquer, você tem uma partição que faz esse menos esse menos esse, né? A soma superior de F menos a soma inferior de F, a diferença fica menor que epsilon sobre 2.
E essa daqui, a de G, tem outra partição, em princípio não é a mesma, tá? Para uma certa partição, esse menos esse é menor que epsilon sobre 2. Para uma outra partição, esse menos esse é menor que epsilon sobre 2. Então, a situação é assim, ó, eu tenho uma partição aqui. Para essa partição, eu sei que essa daqui e essa daqui já estão espremendo esse negócio. Aí tem uma outra partição que serve para G. Esse e esse daqui estão espremendo esse negócio também. Só que eu sei que quando eu refino a partição, a soma superior desce e a soma inferior sobe. Então, se eu pegar a partição que usa os pontos das duas, essa daqui com os pontos, não sei se dá para ver, brancos e azuis, né? Ela vai fazer as duas coisas. Essa daqui, essas duas vão estar espremendo e essas duas vão estar espremendo. Então, para essa partição, a diferença entre essa e essa vai ficar menor que epsilon. É o que eu preciso. Tá certo? Eu tenho as somas superiores vindo por aqui, as somas inferiores vindo por aqui, e para provar que o ínfimo das somas superiores é igual ao sup das somas inferiores, eu preciso que, para todo epsilon, eu tenha uma partição que a diferença entre as duas seja menor que epsilon. Claro, essa coisa. Eu preciso... Tá? Eu tenho aqui azuis, aqui as L's. Então, essas aqui, então assim, quanto mais eu refino a partição, menor fica a soma superior, maior a soma inferior. Aí essas aqui podem ter um ínfimo que seja aqui. E essas daqui podem ter um supremo que seja aqui. Nesse caso, a função não é integrável. Porque as somas superiores sempre vão ter um ínfimo, as somas superiores vão ter um supremo, mas pode ser que eles sejam diferentes. Mas, oi. Depende, né? Se eu pegar, eu tenho que te dar uma função que não seja integrável para isso acontecer. Tá? 0 nos racionais, 1 nos irracionais é o padrão. Né? Todas as somas superiores são, vamos dizer, tá? Pega a f de 0, 1 em R, que leva 0 se x pertence a Q, 1 se x não pertence a Q. Então, qualquer soma superior, em qualquer intervalo, tem um racional e um irracional. Então, tem um valor da função que é 0 e um valor que é 1. Então, as somas superiores dão todas 1, as somas inferiores todas dão 0. E aí, esse cara aqui vai ser 1, esse vai ser 0, esses números aqui vão ser todos iguais, esses aqui vão ser todos iguais. Vai ser isso. Agora, se eu garantir, né? Repara, aqui vai acontecer uma coisa seguinte, se eu der um epsilon assim, não é possível eu achar um cara que está do lado de cá e um cara que está do lado de cá, tais que a diferença entre eles é menor que epsilon. Por outro lado, se para todo epsilon eu achar um cara do lado de cá e um do lado de cá, que a diferença é menor que epsilon, então esses caras aqui não podem ser diferentes. Então, esse é um critério bom. Então, eu estou usando esse critério aqui, eu estou dizendo que tem eu dou um epsilon e eu quero mostrar que a diferença entre esses aqui, para alguma partição, vai ficar menor que epsilon. Então, eu pego uma partição para f, que torna a diferença entre esse e esse menor que epsilon sobre 2. E uma partição para G, que torna a diferença entre esse e esse menor do que epsilon sobre 2. Por que eu posso? Porque eu estou supondo que a F e a G são integráveis.
Então, eu estou querendo mostrar isso, não especifiquei bem claramente, mas estou querendo mostrar que se eu tenho duas funções integráveis, a soma é integrável. Então, consegui isso. Então, a soma desses dois aqui, menos a soma desses dois, é menor do que epsilon. Tem epsilon sobre 2 em cada um. Só que eu tenho uma partição aqui e outra aqui. Então, eu preciso de uma partição só. O que eu faço? Eu pego a partição que tem os pontos das duas. Porque quando eu aumentei pontos nas duas partições, eu fiz esses dois números diminuírem e fiz esses dois números aumentarem. Então, a diferença entre eles diminuiu. Tá? Nem todo mundo precisa ter entendido tudo isso, mas você tem que ter entendido que quando eu calculo essa área daqui e calculo essa área daqui, se eu fizer a soma dessas duas funções, é como se eu pegasse cada palito aqui e colocasse aqui embaixo. E essa área aqui é a soma das áreas dos palitos daqui. Essa é a soma das áreas dos palitos aqui. E o que eu estou fazendo agora, eu fiz uma área que tem a F está bonitinha aqui, e a F mais G está... Vamos dizer, a G veio parar aqui. Mas os palitos daqui são do mesmo tamanho dos daqui. Então, a soma desses dois palitos é a soma desse com esse. Então, a área que eu calculo aqui é igual à área que eu calculo aqui, mais a área que eu calculo aqui. Tá? Essa parte dos palitos vocês têm que saber e têm que saber explicar para o irmão mais novo, o colega que está fazendo biologia ou psicologia. Beleza? Oi. Não entendeu o que? O critério? Porque aqui, quando eu faço isso, pensa aqui nesse negócio. Quando eu somo F mais G, aqui, né, o que pode estar acontecendo é o seguinte, ó, os valores de... O maior valor de G aqui está somando com esse aqui. Ele não está somando nunca com esse. Então, não vai acontecer do maior valor de F mais G ser esse mais esse. Porque ele vai acontecer em algum ponto aqui, então vai estar, em princípio, estritamente abaixo. Com sorte, eles podem ser iguais. Se as duas funções forem crescentes, vão ser sempre iguais. Se as duas forem decrescentes também, mas em geral não. Então eu só posso garantir esse negócio menor ou igual aqui. Mesma coisa com o hífen. Tá? Tá legal? Ele perguntava, eu fico super feliz. Quanto mais vocês perguntam, para o professor, uma pergunta é quase que um pedido de bis. Entendeu? Você não pergunta, significa, porra, não adianta, nunca vou entender essa merda, esse cara nunca vai conseguir me explicar esse negócio. Aí é triste. Então, vamos em frente? Mas naquela questão, tem o problema de você encontrar os pontos em que F é igual a G. Como eu tirei aquilo de uma prova unificada de 2019, não sei porque eles, agora no site da prova do curso unificado não tem mais as provas de 2020 para cá. Mas não sei, mas já do ano passado não tinha. Acho que eles estão ficando com vergonha, deve estar baixando
Não sei. Bom, de qualquer maneira, eu peguei de uma prova de 2019, estava lá a prova resolvida, não olhei a solução, mas aí eu acreditei que ia ser fácil calcular os pontos. Uhum. Não, mas tudo bem. Mas esse detalhe, da área entre duas curvas, você tem que achar os pontos de interseção das curvas, e isso pode ser um problema, às vezes. Não, em módulo também, porque você vai ter, não importa, né? Vamos dizer, você não precisa saber, você pegou aqui a F, pegou aqui a G. Tá? Você não precisa saber se a F é maior que a G, se a G é maior que a F, mas você tem que achar de onde até onde você quer integrar. E confiar que quando você entra com uma função, com o módulo de uma função, o software vai lidar com isso. Mas provavelmente também você manda resolver a equação f de x menos g de x igual a zero, e vai te dar a solução, pelo menos aproximada. O pior é quando, às vezes é ruim, que a solução pode, vamos dizer, ou mesmo a integral, pode ser π, alguma coisa assim, e aí o negócio aproxima, sei lá, π sobre 4, aí aproxima, e você perde um pouco a noção. Aquele π podia ser importante na história. Oi. Qual é a 5? Integral menos 1 até 1 sobre aí tudo na raiz. X mais 1. X mais 1. X mais 1 ao quadrado. Mais 4. Mais 4. Tudo até a raiz. Hã? Tudo ao cubo? Assim? Não, ao cubo? Ui, que horrível, hein? Não, mas uma primeira, vamos dizer, mas uma primeira substituição é fazer x mais 1 igual a y. Aí você vai ficar com raiz de y2 mais 4. Aí você vai fazer, você quer transformar esse 4 aqui em 1, na verdade, né? Quer dizer, então você vai fazer, sei lá, y igual a 2e, alguma coisa assim. Tá? Isso não, vamos dizer, quando você faz x mais 1 igual a y, a derivada de x mais 1 é 1. Aqui a derivada também é um 2, aqui um meio. Aí esse 2e vai fazer com que você fique com raiz quadrada de 4z2 mais 1, mais 4. Né? Aí você tira 2 aqui, fica 2z2 mais 1. Aí isso daqui, provavelmente você vai querer fazer isso, z igual a tangente θ. Porque aí você vai ter uma secante quadrada aqui. Mas aí você já vai te introduzir a derivada da tangente, que é a secante quadrada. Mas aí você vai ficar com alguma coisa envolvendo secante. Porque aí vai sair a raiz da secante quadrada, elevado ao cubo e tal. Tá, mas como você tem uma secante ao quadrado, depois... não sei, mas é um caminho mais... sei o que isso quer dizer. Isso aí vai te dar alguma coisa aqui, né? Você vai ter um tipo, a dz de θ é igual a secante quadrado θ, secante quadrado θ, e aí você vai ter alguma coisa aqui, né? Aparentemente você vai ter alguma coisa tipo secante quadrado sobre secante ao cubo, né? Então vai ser 1 sobre secante, é mole. Então. Tá? Em princípio aqui tem umas constantes, né? Aí você tem aqui secante quadrado,
você tira a raiz quadrada, tudo bem, módulo é secante, mas na região aqui, provavelmente, talvez não seja tão ruim, né? Mas, em princípio, é uma coisa assim, vai sair uma secante por aqui ao cubo, secante ao cubo, e tem a secante quadrado da derivada da tangente, dá 1 sobre secante, que é cosseno. Deve ser por aí. Sim. Bom, então, parte 2. Questão 1. 1 era o que? Do videozinho? Então tinha um videozinho. Pô, que trabalho fazer aquele videozinho. Tem uma coisa, que aqui tem duas funções, né? Tem uma U e uma V. As duas são funções de T. Então é uma coisa importante, os físicos gostam muito de fazer isso, né? Vamos dizer, você tem uma U de T e tem uma V de T. Claro, você pode tentar tirar U como função de V, pode tentar tirar V como função de U. Se você fizer, né, T como função de U, aí você substitui aqui, você tem V como função de U. Ou T como função de V, você substitui aqui. Mas eu justamente dei um negócio, né, que era uma coisa, se não me engano, era assim, né? Era uma coisa meio assim. Hã? Vinha até o eixo aqui, né? Era uma coisa assim, né? E aí eu pedi a integral, acho que aqui era o... Assim, de onde até onde? Os dois são funções de T, é isso? Então, aqui, U e V de AB em R. Então, eu pedi a integral de A até B de U de T, V' de T, dt, e pedi a integral de A até B de V de T, U' de T, dt. É muito, vamos dizer, quando você pega aqui U V' de T, também você pensa assim, isso é dV dt. Então, V' de T, dt é o dV. Quer dizer, basicamente é o seguinte, se eu estou fazendo a integral, acho que eu vou fazer a integral de V du, porque é mais fácil olhar assim. Você está olhando para o V vezes o linha de T. Então, o V está aqui e o U está aqui, né, no tempo T. Tá? Então, aqui tem o U e aqui tem o V. Aí, o tempo T aumenta aqui para T mais delta T. Aqui você tem U mais delta U, porque o tempo T, ele não está aqui, ele está aqui. Então, aqui você tem T e T mais delta T. Delta T é grandão aqui, mas o delta U aqui pode ser pequenininho, o delta V menorzinho ainda. Mas a razão entre esse delta U e esse delta T, quando o delta T é pequenininho, é próximo de U'. Certo? A nossa definição, né? U' de T é o limite quando o delta T tende a zero de delta U sobre delta T. É esse daqui. Esse daqui é o U de T e esse daqui é o U de T mais delta T. Então, esse delta U aqui é a diferença. Então, isso torna mais razoável, não sei, mas essa coisa aqui. Quer dizer, quando o delta T, que aqui quando o delta T é bem pequenininho, delta U sobre delta T está muito próximo disso. Então, o delta U está parecido com o linha de T delta T.
Então, o que você vai fazer é o seguinte, quando você faz uma partição aqui com pedacinhos pequenininhos, você tem uma partição aqui dos U's e uma partição dos V's. No caso aqui, eu estou olhando para os U's. Então, quando eu estou fazendo essa integral aqui, né, essa daqui, eu olho para isso daqui como se fosse um du. É como se... Imagina que você tivesse... sei lá, por exemplo, calculando quantidade de movimento. Então, você está multiplicando pensando assim, quantidade de movimento de uma imagina assim, você tem uma barra aqui, né, e ela está... Vou botar espetar ela aqui e fazer ela rodar. Então, aqui já tem um primeiro problema, né? Que cada ponto aqui gira com uma velocidade, todos giram com a mesma velocidade angular, mas a velocidade linear é diferente, proporcional ao raio. Então, já não dá para calcular a quantidade de movimento simplesmente multiplicando a massa pela velocidade, porque cada ponto tem uma velocidade diferente, você vai ter que integrar. Então, em princípio, se tiver, vamos dizer, se a massa for uniformemente distribuída, então você pega cada ΔX aqui, corresponde a uma massa, você multiplica. Oi? É porque, olha só, esse cara daqui, vamos dizer, tem uma velocidade ômega. Então, esse cara daqui está com, digamos que aqui é x, tá? Então, ele está com ômega x. Esse aqui é um x1, esse aqui é um x2. Esse aqui está com velocidade ômega x2. Então, eu tenho que multiplicar essa velocidade pela massa daqui, que vai me dar ômega x1 vezes, vamos dizer, o ΔX1, se for a massa aqui. Esse daqui é outra velocidade pela massa. Então, quando eu somo tudo, eu não posso somar as massas e multiplicar pela velocidade, porque a velocidade não é a mesma em todos os pontos. Então, tem que integrar. Mas ainda por cima, pode ser que a densidade de massa não seja constante. Então, eu posso ter aqui uma função ρ de x, que é a densidade de massa. Essa ρ faz as vezes da velinha aqui, ela é a derivada, porque a densidade de massa é sempre uma derivada, é a massa do pedacinho dividido no caso, pelo comprimento do pedacinho. Estou pensando na densidade linear. Então, eu vou ter que fazer, né, a integral, sei lá, ainda tem esses caras de cá, né, de A até B, né, integral de A até B, de ômega x, que é a velocidade, vezes a massa é o ρ de x dx, é o pedacinho de massa. Então, na verdade, esse ρ aqui, claro, eu sempre posso olhar que eu estou integrando isso, mas esse cara, na verdade, ele faz parte do dx, vamos dizer, nessa história. Tá? Porque você definiria, diria assim, o momento linear é a integral da velocidade do ponto vezes o elemento de massa naquele ponto, a massinha daquele ponto. Vamos dizer, se fossem bolinhas, né, cada bolinha com uma massinha, você multiplicaria a massinha da bolinha pela velocidade da bolinha. Aqui você está integrando em relação à massa. Só que, na verdade, o que você tem é a posição.
E aí você tem uma densidade de massa associada à posição. Então você vai botar a densidade de massa vezes o dx, que é a variação da posição, para integrar. É meio o que está acontecendo aqui. Quando você está integrando V u', eu estou aqui. Daqui até aqui, eu estou. O U está avançando e ele está só modificando o ΔT aqui. Né? Eu tenho um ΔT aqui, o ΔU é o U' ΔT. Tá? Mas, então, daqui até aqui me dá uma integral que é positiva. Só que daqui, ó, o U começa a recuar, a velocidade dele é negativa. Então, daqui para cá, quer dizer, como se eu dissesse assim, ó, eu tenho aqui uma área branca e aqui eu tenho uma área negativa vermelha, cor-de-rosa. Que, na verdade, esse cor-de-rosa vem aqui. Então, ela anula a área branca que eu tinha, me deixa esse saldo aqui e mais esse aqui. E agora vem outra. Agora o U começa a avançar de novo. Então, aqui, ó, eu vou ter daqui até aqui uma área brancona que vai anular tudo que tem de cor-de-rosa aqui e ainda vai deixar esse saldão aqui, só que ainda vai ficar uma pontinha cor-de-rosa aqui que visivelmente não é suficiente para brigar com essa área positiva toda. Então, essa VU' aqui é maior que zero. Tá? Legal? Para resolver essa questão, você tem que saber integral. Não tem nenhuma fórmula que você possa usar aqui. Já, vamos dizer, olhando o... Oi? Porque quando eu estou nesse trecho aqui, a U está recuando. A V é positiva e a U' é negativa. E ela corresponde justamente ao E multiplicando essas alturas V pelas variações de U. Então, no fim, eu tenho essa área daqui até aqui, que é toda negativa. Então, ela cancelou a primeira, que era positiva, e ficou a área negativa aqui. Só que agora, daqui para frente, eu começo a avançar. Então, o U está aumentando, o V é positivo, e eu varro toda essa área positiva aqui. Não chego até aqui, deixa um pedacinho. Oi. Hã? Não, em cada pedaço eu posso fazer uma partição. A ideia aqui realmente é você dividir em partes para ver que aqui você tem, você vai fazendo, aqui você tem uma área positiva. Depois aqui você tem uma área negativa, e essa área mesmo, a integral é essa área mesmo. E a outra é essa área mesmo. Você tem 3 áreas que você enxerga, você vê quem é maior, quem é menor, e pode tomar. Eu confesso a vocês que eu não estou nem um pouco seguro de que até vocês se formarem, os robôs não vão estar também fazendo esse raciocínio aqui. De qualquer maneira, a questão você tem que entender. Você não é um cara que vai calcular, você tem que entender qual é a questão, entender o que significa a resposta da questão, para você poder fazer as perguntas e interpretar as respostas. Né? Tá? Não, mas eu botei para eu poder te explicar. Botei para você pensar, e se você não conseguisse... Não, mas você entendeu agora? Então, se você não tivesse passado esse tempo,
eu ia ter que passar a aula inteira tentando te explicar isso. Então, e a outra seria fazer essa daqui, né? Aqui, ó, o V está sempre avançando, né? Então, essa é maior que zero. E a outra perguntava a soma, né? A soma tem uma coisa meio maravilhosa, assim. Não sei se dá para enxergar, mas você vai fazendo, ó, quer dizer, você pode partir, ir partindo aqui, e você vai fazendo e você tem sempre, né, um retângulo aqui menos um retângulo aqui. Só que depois você vai e volta, e a gente pode eventualmente se perder. Mas dá para raciocinar dessa maneira. Mas eu vou fazer uma outra coisa. Se eu somar esses caras aqui, isso daqui é integral de A até B, de U de T, V' de T, mais V de T, U' de T. Esse cara daqui é derivado do produto, né? Então, isso daqui é U de T, V de T, linha. Então, isso aqui é integral de uma derivada. Então, eu pego a função, então isso aqui é igual a U de T, V de T, calculada em B, menos ela calculada em A. Que é, em B, ó, é a área desse retângulo menos a área desse retângulo. Isso aqui é U de B, V de B, menos U de A, V de A. O negócio foi, mas pode ser meio difícil de acompanhar, porque você vai aqui, de repente começa a recuar, então o retângulo começa a ficar negativo, depois positivo, mas no final das contas você tem isso sempre. E isso se chama integração por partes. Integração por partes por quê? Porque essa aqui está dada. Então, às vezes, você quer essa, mas você não consegue. Mas essa daqui você consegue. Como essa aqui está dada, né? Porque essa integral mais essa é igual a isso. Então, se eu não conseguir calcular essa, mas conseguir calcular essa, tudo bem, porque eu faço a diferença dessa daqui. Então, isso é usado, às vezes, assim, imagina que eu tivesse aqui, sei lá, U de T igual a T e V de T igual a seno T. Aí eu teria T cosseno T para integrar. T cosseno T, não sei. Mas essa daqui, né, seria seno T, que é o V, vezes 1. Essa eu sei. Eu sei essa. Vamos aos poucos. Entenderam que o que eu fiz aqui? Quando eu somei essas duas, eu vi que tinha derivada do produto. E aí eu usei o teorema fundamental do cálculo e achei de graça. Tá? Oi? Ué, você enxerga que 10, 15 avos são 2/3? É a mesma coisa. Você fez contas. Né? Você fez contas
Até chegar a um ponto que você olha para 10, 15 aulas e diz, 2/3. Aqui também, você fez contas, derivou, e aí você enxerga isso. Não tem muito... Acho que não tem outro jeito. Foi. Peraí, deixa eu... Vamos ver. O que você não consegue... Aqui eu tenho integral de A até B. Qual é essa daqui, por exemplo? Qualquer uma dessas. U de T, V' de T, dt. Você não consegue achar a diferença entre o quê? Ué, digamos, suponha que U de T é igual a T. V de T é igual a seno T. Então, se a gente vai fazer isso daqui, integral de A até B de U de T, V' de T, dt, você escreve aqui na integral de A até B, U de T é T. V' de T, bom, V é seno, a derivada é o cosseno. Então, não é a mesma coisa que T sendo T. Hã? No gráfico? No gráfico, tem uma coisa que eu faço essa figura, mas eu já tenho experiências amargas. Porque, de alguma maneira, a gente se vicia no olhar para uma curva no gráfico e dizer... É o gráfico de uma função. Você olha, é o gráfico. Eu estou desenhando uma curva, é o gráfico de uma função. Mas olha só, não é assim. Você rabiscou papel, quando você era pequenininha, rabiscava papel e fazia assim, aqueles rabiscos lindos. Não sei se, minha tia, irmã da minha mãe, é professora de desenho, e ela me disse, olha, o melhor desenho é o das crianças. A gente depois fica tentando fazer o desenho igual ao das crianças. E eu fico vendo a minha filha piorando e eu fico assim, com medo. Ela vai ver esse vídeo. Ela demora uns anos para ver. Bom, mas era assim, tá certo? Então, o que é isso? Como é que é quando você rabisca? Em cada instante, você tem um ponto aqui no plano. Então, você tem, do tempo T0, que você começou a desenhar, tempo A, que você começou a desenhar, até o ponto B, que você parou de desenhar, você rabiscou. Em cada instante T, você tem um ponto P de T. A sua variável é o tempo. É o tempo está aqui. Esse aqui é o cursor do tempo, está aqui o T. Então, esse cara está andando aqui. Enquanto ele está andando aqui, você está desenhando aqui. Está claro? Então, a função é uma função do intervalo AB no plano. Que a cada T associa um ponto do plano, P de T. Aí, mas você quer transmitir isso para o computador. Claro, você pode ter um tablet daqueles de uma caneta e tal, fazer isso bonitinho, mas pode ser que não, ou pode ser que você queira dizer, não, eu vou pedir para ele desenhar um círculo perfeito. Então, eu vou dar as coordenadas. Ou, de alguma maneira, mesmo que você tenha desenhado assim, ele capturou esse negócio. Digamos que ele está lá com um vetorzão. Na verdade, ele capturou com intervalos de tempo. Tá? Uma amostragem aqui de cada, sei lá, décimo de segundo, cada alguma coisa assim, ele capturou um ponto. Então, o que ele tem lá é um monte de pontos. Como é que ele armazenou esses pontos? Ele deve ter posto aqui um sistema de coordenadas, que eu, por comodidade, vou fazer assim,
Na tela, geralmente, é assim, o y crescendo para baixo. Mas é isso. Então, como é que ele vai guardar esses pontos? Ele vai guardar o x de t e o y de t. Certo? Então, ele vai guardar aí não sei como é que ele vai guardar um vetorzão. Se tem n tempos aqui, um vetorzão de duas n coordenadas, xy, 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 vai botar as n primeiras sendo x, as n seguintes sendo y, vai separar, vai fazer duas coisas diferentes, mas a gente pode pensar isso, que enquanto... Veja que é uma coisa que a gente pode também desenhar de maneira razoavelmente intuitiva. Para cada tempo t, você tem o ponto aqui e tem a coordenada x. Então, quando o t está andando, né, você está fazendo isso, o seu x, ó, ele vem andando para cá, até esse ponto aqui, depois ele começa a andar para cá, vem até aqui, depois ele recua um pouquinho, vem até aqui assim, depois ele avança até esse ponto aqui, depois ele recua, avança, entendeu? Então, você pode traçar aqui a função x de t e a função y de t. O que eu estou fazendo quando eu faço, digamos que eu faça y de t, x' de t, dt, e faça a integral de a até b. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou começar aqui no tempo a, e aí o y está aqui a altura, o x está variando para cá. Então, os meus ΔX estão aqui. Aí eu vou traçando essa área daqui até aqui. Ó. Cada altura aqui está me desenhando essa área. Tá legal? Só que negativa. O que tem? E o que é integrar y/txt? É multiplicar? Não, olha só, a gente já fez a conta aqui, não é. Eu tô dizendo o seguinte, integrar, vamos fazer um trechinho da nossa integral, então. Está aqui, ó. O tempo, vamos dizer, no instante alfa, eu estou aqui, nesse ponto, e no instante beta, eu estou aqui. Pois isso. Tá? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, ó, eu parto, isso aqui é o tempo alfa, na verdade, aqui é o x de alfa, e esse aqui é o x de beta. Tá? Então, está aqui o intervalo alfa, beta. Então, eu vou partir o tempo em pedacinhos. Cada pedacinho vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, cada pedacinho que o tempo passa aqui, passa um pedacinho aqui. Tá? Se eu pensar esse cara, vamos dizer, esse cara aqui como um dt e esse aqui como um dx, beleza. Tá? Eu posso fazer para cada t, eu calculo o x daqui, então eu faço esse menos esse menos esse menos esse, e vou fazendo a conta. O que eu estou dizendo é que eu posso fazer essencialmente a mesma coisa se eu disser, bom, mas esse dx aqui, ele é praticamente o x' de t dt. Se esse dtzinho aqui é pequenininho, tá? Eu peguei o tempo, aliás, esse dtzinho aqui, no tempo alfa, nesse intervalo aqui eu digo, ó, eu pego o x' de alfa, multiplico por dt, e isso vai me dar essencialmente esse pedacinho aqui.
Porque ó, vamos assim, dá para entender que quando eu for calcular essa coisa aqui, se eu disser, ó, o tempo está andando para cá, o x está andando para cá. Então, se para cada TI mais 1, eu pegar o xi mais 1 aqui, o xi mais TI mais 1 menos TI é positivo, xi mais 1 menos xi é negativo. Então já vai me dar uma, vamos dizer, se isso for importante na física do problema, pode ser. Tá? Quer dizer, eu estar avançando quando o tempo avança não é a mesma coisa que eu estar recuando quando o tempo avança. Então, o sinal vai me informar isso. E vai ser informado por isso. Então, eu não quero calcular essa área, eu quero calcular essa integral, vamos dizer, uma integral que eu não escreveria assim, mas escreveria assim. Eu parto o intervalo de tempo em pedacinhos e parto o correspondente intervalo do x em pedacinhos. E para cada pedacinho aqui, eu olho aqui, mas eu quero esse daqui e multiplico por essa altura. Então, no fim, eu vou ter essa área negativa. Eu não estou multiplicando por x, entendeu? O que eu estou fazendo aqui? Para cada tempo, que é beta, né? Eu estou fazendo x de TI mais 1 menos x de TI, que é esse pedaço aqui, e multiplicando isso por V de TI, digamos. E agora eu vou somar isso de igual a 1 até N. Aí eu vou pegar essa áreazinha, essa áreazinha, essa áreazinha, essa áreazinha, todas essas áreazinhas eu vou somar. Só que todas elas têm sinal negativo. Então, no fim, eu vou ter essa área aqui com sinal negativo. Mas eu usei, o que eu fiz aqui? Em vez de embora o meu V fosse função de T, eu não estou olhando para ele como função de T, eu estou olhando como se ele fosse função de X. E estou para cada... Estou calculando, então, para cada X aqui, o V não, o Y, né? Para cada X aqui, o Y correspondente. Aí eu pego desculpa, aqui era Y, né? Pego o Y correspondente aqui e divido multiplico pelo meu ΔX. Isso que vai me dar um pedacinho de área aqui. Repara, no gráfico que eu fiz, o V que corresponde ao Y aqui, ele não é função de X, porque tem X aqui que tem 3 V's diferentes. Então, se eu quisesse escrever, né, aqui é U, vamos dizer, UV. Se eu quisesse escrever V como função de U, eu não conseguiria. Mas não tem problema, porque aqui eu sei que esse daqui corresponde a um tempo, esse daqui é outro tempo, esse daqui corresponde a outro tempo. Eu estou integrando em T. Só que eu, em vez de botar aqui os ΔTs, eu boto os ΔX. Então, eu não preciso tirar o ΔU naquele caso. Tá? Eu não preciso tirar Y como função de X, nem V como função de U, já que eu tenho uma variável T, e os dois são funções de T. E aí? Na física, os caras fazem isso direto. Certo? Que na física, o tempo está passando sempre para frente. E aí pode ser que o X esteja aumentando, o Y esteja diminuindo, a massa, não sei o quê. E aí vamos ver, você faz integral de x dy, integral de y dx, e você não tem y como função de x. Né? A moral da história aqui, o importante aqui,
é que eu estou integrando no nosso filminho, eu estou integrando V em relação a U como se V fosse função de U, mas eu não tenho V como função de U. E nem preciso. Essa que é a vantagem de pensar assim. Não, seria aqui, ó, U como função de V. Nesse caso aqui, até daria para tirar U como função de V, porque para cada V tem um U. Crescimento de quê? Não, ó, essa daqui é essa área aqui, ó. Enquanto que a outra de cá é essa área aqui assim, que tem um pedaço positivo, depois tem um pedaço negativo, depois tem outro pedaço positivo. E é o saldo. Não, eu só rabisquei, mas já tinha feito isso antes. Tá? Eu só estou para dizer que não tem nada, uma é uma, outra é outra. Mas nos dois casos, num caso, eu estou pensando como se V fosse função de U, só que o U tem o direito de recuar, de avançar, de voltar para o mesmo lugar. E no outro caso, o U como função de V. O V também tem esse direito, embora ele não tenha usado, mas ele usou o direito de andar mais devagar, andar mais depressa. Então, mas tudo isso é controlado por esse termo de derivada aqui. Seguimos em frente? Não, é isso. Você não precisa saber, vamos dizer, você pode dizer, não entendi que sorongas desse negócio. Tudo bem, eu estou te dizendo o seguinte, você tem essa fórmula de derivação. U' é igual a U' mais U' V. Ainda bem que não tem nenhum cego aqui para reparar que eu falei U' igual a U'. Então, se eu fizer a integral de A até B, então a integral de A até B de U de T, V de T, linha dt é igual a integral de A até B de U de T, V' de T, dt, mais a integral de A até B de U' de T, V de T, dt. A vantagem que eu tenho é que essa daqui é a integral da derivada. Então, eu estou integrando a derivada, então eu tenho a função aqui menos a função aqui. Então, isso daqui é U de B, V de B, que é a função primitiva, menos U de A, V de A. É como se eu estivesse integrando F' de A até B. Então, F de B menos F de A. Está tranquilo essa parte? Não? Teorema fundamental do cálculo. Ó. Se eu estou integrando integral de A até B de F', se a F' é integrável, isso aqui é a derivada de F, então isso aqui é F de B menos F de A. Tá? Então, está aqui. Então, isso aqui eu sei, de graça. Então, o que eu estou dizendo é que se você não souber fazer esse, e souber fazer esse, ou souber fazer esse, e não souber fazer esse, souber fazer esse, você resolve. Funciona maravilhosamente na situação seguinte. Imagina que você tem uma coisa,
Porque você vai trocar U vezes V' por U' vezes V. Então, é claro, você quer, né, que quando você derivar U, U' fique melhor. E quando você achar a primitiva de V, ela não seja pior. Porque aqui, tipicamente, você não tem esse cara. Tá? Você vai ter assim, a integral de A até B, vamos botar assim, x cosseno x dx. Aí, o que eu penso aqui? Ó? Se eu chamar esse cara daqui de U de x e esse daqui de V' de x, é bom. Por quê? Porque se eu derivar x em relação a x, vai dar 1. E se eu integrar o cosseno, vai dar seno. Não melhorou, mas não piorou. Se, ao contrário, eu chamasse esse daqui de V' e esse daqui de U, primitiva de x é x2 sobre 2, piorou. E a derivada do cosseno x é menos seno x, não melhorou, mas não piorou. Mas, no total, piorou. Porque uma não melhorou e a outra piorou. Então, é isso. Quer dizer, eu chamo isso daqui, então eu faço, né, x cosseno x linha. Eu entendi a estratégia, não preciso decorar a fórmula, só sei que isso daqui, na verdade, x seno x. Né? Quer dizer, eu sei que essa daqui já está o x, e a primitiva dessa, né, aqui eu só tenho que ver que v de x é igual a seno x. Dá uma cutucada dela. Oi. Ó, eu estou dizendo uma coisa aqui que você só pode fazer se você olhou antes e viu. Se você aprendeu que a derivada do seno é o cosseno, você pode olhar para o cosseno e dizer, ele é a derivada do seno. Se você nunca aprendeu que a derivada do seno é o cosseno, você vai olhar para o cosseno e não vai ver a derivada do seno. É simples assim. Não, mas eu estou dizendo isso aqui, eu estou mostrando para você como é que o computador vai fazer. Você não vai fazer isso. Né? Mas, eventualmente, sim, vamos dizer. Tá certo? Às vezes você... Eu não sei vocês, mas, vamos dizer, quando eu vou pagar um negócio, eu faço a conta de cabeça, minimamente, para ter a ordem de grandeza. Posso não fazer precisamente, mas... Né? Porque aí, sei lá, você foi lá, comprou uns negócios, deu, soma assim, dá 70 e pouco. Aí o cara diz 97, você diz, opa, peraí, você vai conferir as contas. Né? Mas detalhe de conta você não faz, mas você tem que ter a noção. Tá? Na verdade, a gente vai usar isso na hora de fazer teoria. Tem... sei lá, você vai estudar equações de Maxwell, você vai ter uma coisa um pouco mais complicada do que isso que você vai ter que colocar na história. Deduzir a equação da difusão. Vai precisar da integral. Então, aqui, ó, você olha, então aqui eu quero U de x igual a x, V de x igual a seno x. Então, eu derivo isso. Isso aqui vai me dar... deriva x dá 1. Então, seno x mais x cosseno x. Tá bom, né? Esse aqui é esse que eu quero. Então, agora, se eu integrar isso, né? Integrar de A até B, ou nem precisa integrar de A até B, estou procurando uma primitiva. Tá? Vou integrar esse, integrar esse. Então, esse daqui vai dar x seno x, mais uma constante, eventualmente. Posso botar constante no fim. Né? Tá? Então, esse daqui vai ser a integral de seno x, eu sei. Quem é que eu derivo da seno x? Menos cosseno, né? Então, dá menos cosseno x
e aqui mais integral de x cosseno x. Então, se eu derivar x seno x mais cosseno x mais uma constante, né, eu passei esse cara para lá, tem que dar isso. É bom que você ainda pode fazer a prova real. Você deriva e vê se dá. Tá, aqui vai dar x cosseno x, mais um seno x, que vai cancelar com menos seno x daqui. E pronto. Tá? Então, se em vez de ser x aqui, fosse x elevado a 2023, você ia ter que fazer isso 2023 vezes. Para isso serve o computador, certo? Você vai fazer, aí vai baixar. O que vai acontecer? Esse cosseno aqui vai virar, você vai derivar esse e integrar esse. Aí esse cosseno vai virar um seno e esse 2023 vai virar um 2022. Você viu? Tá bom, melhorou. Agora você vai derivar de novo 2022 e integrar o seno. Aí o seno vai virar um cosseno, mais ou menos cosseno, e o 2022 vai virar 2021. E aí você vai fazendo, até que no fim você chegou no fatorial de 2023, aí, multiplicando alguma coisa aí, né, vezes x. Aí derivou o x, deu 1, e aí você ficou com a integral de um seno, um cosseno com sinal. Então é isso. Aqui até, bom, só que ainda por cima, vamos dizer, se a integral for de A até B, você vai ter que a cada passo ir calculando os negócios nas extremidades. Mas nada... Hã? No final? Não, porque a cada passo, vamos dizer, se você for fazer essa integral assim, vamos ver assim, como é que... Você vai fazer x elevado a 2023 vezes cosseno x. Vamos dizer que você faça aqui, vamos generosamente fazer aqui de 0 a π, para os cossenos e senos serem fáceis de calcular. Então você vai dizer, bom, esse aqui é o meu U, esse é o meu V'. Então meu V é igual a seno x. Então você diz, bom, x elevado a 2023 seno x linha é igual a 2023 x elevado a 2022 seno x mais x elevado a 2023 cosseno x. Aí você diz, então essa integral aqui é igual a isso daqui, x elevado a 2023 seno x de 0 a π. Isso é bom que toda vez que der um seno vai morrer. 0 a π. Eu passo esse para cá. Menos 2023 integral de 0 a π de x elevado a 2022 seno x dx. Por sorte aqui, ó, o seno 0 é 0, seno π é 0, esse cara daqui foi embora. Então, essa integral aqui agora é igual a essa. Aí você faz de novo. Só que na próxima, né, agora esse daqui é o seu U, esse daqui é o V'. Então, seu V é igual a menos cosseno x. Vai matar esse sinal menos aqui. Você pode até dizer assim, eu vou botar mais aqui, menos aqui, e aí bota assim. Né? Aí você vai fazer de novo. Aí vai aparecer um x elevado a 2022, cosseno x aqui, de 0 a π. Só que agora o cosseno 0 é 1, e, bom, o x elevado 0 a 2023 dá 0, mas você vai ganhar
um π elevado a 2023 aqui na sua história com um sinal negativo. Você vai guardar agora para sempre. Vai. E aí esse cara daqui vai baixar para 2023 vezes 2022, x elevado a 2021, cosseno x. E aí você vai. Às vezes, isso dá algumas coisas. Por exemplo, assim, em termos simplesmente de cálculo, é isso. Você vai fazer. Eu botei um número grande assim, para justamente entender que é uma coisa que o computador faz. E que, nesse caso, a menos que você observe com cuidado e perceba que dá para tirar uma fórmula, né? Dá, né? Aqui dá, mais ou menos, por indústria. Você faz aqui, vê, você vai conseguir tirar uma fórmula. Mas também vai ser uma fórmula que, para calcular, você também vai chamar o computador mesmo tendo a fórmula. Tá? Então, é isso. Mas, às vezes, tem umas surpresas. Tipo... Tem outra maneira de fazer, mas vou fazer... assim, por partes também. Imagina que eu vou fazer a integral de 0 a 2π, digamos, de cosseno 2x, seno 3x, dx. Vou botar os parênteses aqui. Aqui é meio cosseno e seno, quando eu derivo, não melhora, e quando eu integro, não piora, mas também não melhora. Então, meio assim. Digamos que eu digo, não, mas tudo bem, vamos tentar chamar esse U, esse de... Aliás, eu vou chamar esse de U', esse de V, já que ele é um cosseno, né? Então, o cosseno de 2x veio de quando eu derivei o seno de 2x. Certo? Se eu derivar seno de 2x, vai dar cosseno de 2x vezes 2. Então, isso aqui. Esse daqui é o meu U. Então, isso daqui vai me dar... Então, a integral de U'(V) vai ser igual a UV de 0 a 2π menos a integral de 0 a 2π do U V'. O meu U é seno de 2x sobre 2 e o meu V' é cosseno de 3x vezes 3. Bom, e esse daqui, o seno se anula em 0 e 2π, então isso aqui vai dar 0. Então eu fiquei agora com a integral de 0 a 2π do cosseno 2x seno 3x dx igual a menos 3/2 da integral de 0 a 2π do seno 2x cosseno 3x dx. Só trocou. Então, você pode dizer, pô, não adiantou nada. Mas, se você fizer de novo, claro, eu não posso, vamos dizer, esse cara daqui veio quando eu derivei esse. Então, se eu integrar esse, eu vou voltar para esse. Aliás, desculpa, esse daqui eu integrei. Esse daqui eu derivei e virou cosseno. Então, se eu integrar o cosseno, eu vou voltar para o seno. Então, eu vou chamar esse aqui de U e esse aqui de V'. Tá? Então, eu derivei esse, cheguei nesse daqui, vou derivar de novo. Então, o meu V agora vai ser... Quem é que eu derivei para dar seno de 2x? Foi menos
cosseno de 2x sobre 2. Então, essa integral daqui, né, essa integral aqui é igual a menos, que tinha aqui, 3 meios, vezes, agora, se eu pegar u vezes v, né, cosseno de 3x, vezes menos cosseno de 2x sobre 2, de 0 a 2π, o que vai acontecer? Bom, e aqui eu ainda tenho que botar menos, aí eu tenho que botar esse vezes a derivada desse daqui. Então, menos a integral de 0 a 2π de menos cosseno 2x sobre 2, vezes a derivada do cosseno de 3x, que vai dar menos o seno de 3x vezes 3, dx. Bom, eu voltei no mesmo lugar, ó, porque agora eu tenho cosseno de 2x vezes seno de 3x. Então, aparentemente, não deu em nada. Só tem uma coisa. Em zero, esses cossenos são 1. E em qualquer múltiplo par de π, eles também são 1. Então, isso aqui é zero. Legal? Cosseno de 6π é 1, cosseno de 8π é 1, cosseno de... Né? Então, zero aqui. E aqui, ó, isso tudo aqui estava multiplicando aqui assim, né? Então, esse negócio aqui ó, tem menos, é menos 3 meios, vezes menos 3 meios. Então, isso daqui deu 9 meios da integral de 0 a 2π de cosseno de 2x, seno de 3x, 9 quartos. Então, eu estou dizendo que esse número é igual a 9 quartos vezes ele. Quem é esse número? Zero. É o único número que multiplicado por 9 quartos é igual a ele. É zero. Então, isso aqui é uma coisa bem clássica em séries de Fourier. É uma coisa assim, você integra por partes 2 vezes, você volta na mesma coisa, mas multiplicada por uma coisa que não é 1. Então, isso a gente usa num contexto mais geral, sem saber quem são as funções. Tá? Se eu te disser o seguinte, a única coisa que entrou aqui é o seguinte, eu tenho uma função f, e eu sei que f duas linhas de x é igual a um certo alfa f de x. E eu tenho uma g e eu sei que g duas linhas de x é igual a beta g de x. E eu sei que g de a é igual a f de a, g de b é igual a f de b, e também sei, acho que, sei lá, g' de a é igual a f' de a, e g' de b é igual a f' de b. Digamos que eu tenho essa informação aqui. Você pode fazer essa conta. E sei que alfa é diferente de beta. Aí você faz, se você fizer a integral de a até b de f de x, g de x, dx, você vai concluir que dá zero. E basicamente, né, você pode botar aqui, dizer, eu posso pegar o f de x, se eu multiplicar isso aqui por alfa,
eu tenho alfa f de x é f duas linhas de x. Então, se eu multiplicar isso aqui por alfa, isso vai ser igual a integral de a até b de f duas linhas de x, g de x, dx. Aí eu integro essa, que eu sei, que é f', e derivo essa. Então, isso daqui vai ser igual. Então, essa daqui é a minha U', essa aqui é a minha V. Então, a minha U é f' de x vezes g de x de a até b menos a integral de a até b da U, que aqui é f', desculpa, f' de x, g' de x dx. Aí, como valem essas coisas, se eu pegar f' de b vezes g de b e f' de a vezes... É isso mesmo? Deixa eu ver aqui se é isso, se eu botei as coisas certas. Eu tenho f' de b, g de b, menos f' de a. Não, eu acho que eu tinha que ter posto... eu tinha que ter posto ao contrário. G de A, desculpa, aqui era G de A igual a G de B, F de A, são periódicas, F de B, G' de A igual a G' de B, e F' de B igual a F' de A. São funções, eu contexto que as funções são periódicas, então você sai do tempo A e volta no mesmo lugar no tempo B. É isso. Então, esses caras daqui, ó, f' de B igual a f' de A, G de B igual a G de A, então esse cara daqui morreu, é zero. E aí fica só esse daqui. Aí você vai fazer de novo, vai dizer, bom, eu integrei esse cara uma vez, vou integrar mais uma vez. Então esse aqui eu chamo de U', esse daqui de V. Então esse aqui vai me dar... a minha U agora é f de x, a minha V é g' de x, tem um sinal menos aqui na frente de tudo, de A até B, menos a integral de A até B, de f de x, que agora é a minha primitiva, vezes g, duas linhas de x, que agora é a derivada. E esse daqui, de novo, morre. Tem o menos com menos, então esse aqui fica integral de A até B, de f duas linhas de x, de f de x, g duas linhas de x, dx. Só que o g duas linhas de x é beta g de x. Então, isso daqui é igual a integral de A até B, de f de x, g de x, dx, vezes beta. E como alfa é diferente de beta, então a integral tem que ser zero. Tá? Então, aqui é uma situação que eu estou integrando por partes duas vezes, sem saber quais são as funções. E isso acontece quando você estuda propagação de calor, ondas, propagação de ondas e tal. Isso aqui acontece... Esse é o contexto de uma variável, mas isso também acontece com funções de mais variáveis e é uma coisa semelhante a essa que acontece. Você integra por partes, não importa quais são as funções, importa que elas têm certas propriedades. Isso foi, vamos dizer, apareceu assim no contexto do séries de Fourier, com Fourier estudando a propagação do calor 200 anos atrás, e ele precisou escrever lá a função, em vez de escrever como série de potência, escrever como série de senos e cossenos. Depois de muito tatear assim, ele descobriu que, não exatamente isso, mas que
podia trabalhar com uma coisa que tem a ver com isso. Depois, mas alguns anos as pessoas entenderam que o que estava por trás era essa coisa aqui. Então, só para deixar contextualizado que a gente não aprende integral para calcular integral. A gente calcula integral, eventualmente, não é que não sirva para nada, calcular integral serve e tal, mas no meio de análise de problemas que podem ser, eventualmente, extremamente complicados, você precisa lançar a mão da integral. Seja como uma densidade de massa, uma densidade de alguma coisa, ou como alguma... qualquer situação um pouquinho mais complicada, você não pode mais modelar como se fossem partículas. Acho que o exemplo da quantidade de movimento, da energia cinética, né? Mesma coisa, lá, o bicho está rodando, então, mesmo que a velocidade angular seja constante, cada ponto tem uma velocidade diferente. Então, a energia cinética você vai ter que fazer uma integral. Agora, imagina isso estudando meteorologia. Você tem os ventos, o movimento de fluidos, e cada ponto vai para um lado, tem temperatura, tem um monte de coisas. Você tem que, para formular, para modelar a situação, eventualmente você vai ter que fazer com integral. Às vezes, vamos dizer, frequentemente você modela com integral e depois você discretiza tudo e diz, não, vamos fazer essa conta no computador. Então, as integrais tudo vai ser pedacinhos e tal, vou calcular em N pontos e tal. Mas as integrais e as derivadas estão por trás te orientando. E em outras situações pode ser o contrário. Você pode ter uma coisa que é discreta, está estudando probabilidades de algumas coisas e tal, mas você olha para aquilo e diz, mas tem uma integral metida aqui, escondida aqui, ó, aproximadamente é uma integral, ou uma derivada. Então, a integração por partes é isso. Você vai lançar mão da regra de derivada do produto. Isso passa por reconhecer num produto, você está integrando um produto de duas funções, dizer, não, eu vou pensar essa aqui como derivada de alguém e essa daqui como uma primitiva. Eu vou achar uma primitiva dessa e vou derivar essa. Às vezes funciona. Geralmente só conta as histórias que funcionaram. Né? Que horas são? 2h48. Já conseguimos fazer uma questão. Foi bom. Aí tem a segunda questão, é muito manjada. Você pega uma função y igual a 1 sobre x e pega só daqui. Assim, né? E aí roda esse negócio aqui em torno do eixo do x e você tem uma trombeta daquelas que os caras tocam lá na neve, na Suíça, enorme. Né? E a primeira coisa interessante é que, embora ela seja infinita, se você fizer o volume, você vai ter que calcular a integral de 1 a infinito de π vezes 1 sobre x2 dx. Vamos dizer, seria, na verdade, você faz assim, o limite, né, pensando assim, na verdade, isso aqui você vai chamar, vai fazer o limite quando A tende para o infinito da integral de 1 até A, boto π aqui, 1 sobre x2 dx. 1 sobre x2 é derivada de menos 1 sobre x, então isso daqui vai ser o limite quando A tende para infinito de π vezes menos 1 sobre x de 1 até A, que é igual a π. Aí você tem aqui
vezes 1 menos 1 sobre A tendendo a zero, né? Limite, que é igual a π. Né? E aí você vai calcular a área e a surpresa é que a área tem um... Eu não vou entrar em muito detalhe agora da coisa da área, né? Mas a área, você dá uma aproximada assim, por... você faz esse, como se fosse um cone aqui, e pensando assim, como se esse cara fosse ΔX, e esse cara aqui é raiz quadrada de 1 mais... aliás, raiz quadrada, tá, esse cara daqui é raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. E na cara de pau você substitui ΔY por F' de x ΔX. Aí esse cara daqui vira raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais F' de x ΔX ao quadrado, que é igual a ΔX, raiz de 1 mais F' de x ao quadrado. Esse pedacinho aqui. Tá? Aí porque aí você aproxima isso aqui por um tronco de cone. É um tronco de cone que aqui, ó, aqui você tem o f de x. Então, tem aqui um círculo. Então, quando você abre o círculo, você tem... Quando você pega esse tronco de cone e abre, você tem isso assim. Aqui você tem, vamos botar assim, 2π f de x. Aqui seria 2π f de x mais ΔX, f de x mais ΔX, mais aqui dentro. E aqui você tem esse cara daqui. Isso daqui, ó, não faz diferença, né? Porque você faria 2π, faz a média desses dois aqui. Tá? Então vai dar 2π, bota π, f de x mais f de x mais ΔX. Vezes o cara aqui, ΔX, raiz de 1 mais f' de x ao quadrado. A ideia é que esses dois aqui é como se fosse o mesmo. Tá? Que quando você está pegando essa altura aqui, poderia pegar uma altura aqui no meio. Então, aqui você vai fazer a integral. Isso aqui é o pedacinho de área que dá isso aqui. Então, você vai fazer a integral, o limite quando A tende para infinito, da integral de 1 até A, de π, aqui é 2π f de x, né? Estou pensando isso aqui como se fosse 2f de x, raiz de 1 mais f' de x ao quadrado, isso é o ΔX, pequenininho, virou o dx. Tá certo aqui? Bom, aí o que isso dá? Bom, você tem aqui 2π, integral de 0 até A, f de x é 1 sobre x, f' de x é menos 1 sobre x2, então aqui você tem 1 mais 1 sobre x4,
dx e agora? Não sei calcular essa integral, mas eu sei o seguinte, talvez até saiba, não sei. Mas isso daqui é maior que 1. Então, essa integral é maior que 2π, tirando o limite, né? Integral de 0 a A de 1 sobre x dx. 0 não, de 1 até A. Né? Estou usando aqui o seguinte, ó, não sei calcular essa integral, mas eu sei que esse cara é maior que 1. Então, essa integral daqui é maior do que a integral só desse. Esse mesmo é maior que 1. E a integral de 1 sobre x, de 1 até infinito, é infinita. Então, eu não preciso saber calcular essa integral. Isso aqui tende para infinito. Então, esse é um exemplo, significa que você tem essa trombeta aqui, né? Pensa assim, bota ela em pé aqui, abre um furo no chão, vai até o infinito assim, aí derrama uma tinta dentro dela até encher. Ela tem um volume finito, então, né, com um balde de tinta você enche. Depois despeja e você pode ter certeza que você não pintou ela toda porque a área é infinita. Os engenheiros têm que pensar nesse paradoxo, porque como isso acontece? Eu vou deixar vocês pensarem. A conta foi essa. O volume é finito, você pode encher de tinta, sem gastar uma infinidade de tinta, pode despejar depois e pode ter certeza que não conseguiu pintar tudo, porque a área é infinita. Então, pensem nisso. É pesadelo com isso. Hã? É pesadelo com isso. Quem tem toque fica louco por um negócio desse. O negócio faltou assim. Foi. Esse aqui é porque eu estou usando a derivada aqui. Estou aproximando. É como se eu dissesse assim, está aqui, então eu vou pegar um cara aqui, vou dizer, ó, essa inclinação aqui é derivada, na verdade eu devo ter feito assim, estou querendo falar o mesmo, essa inclinação aqui é derivada de alguém aqui no meio. Então seria f' de algum cara. Aí, tem um ponto psi. Então, essa inclinação aqui, ΔY, seria igual a f' de psi vezes o ΔX, onde o psi é um cara aqui de dentro. Olha só, pensando assim, estou pegando esse pedaço aqui, estou dizendo, vou aproximar por isso aqui. Aí aqui tem o ΔX. Aqui tem esse tamanho aqui que eu estou chamando de ΔY. Tem um ponto aqui que tem a derivada exatamente igual a esse dividido por isso. Então, ΔY sobre ΔX é igual a f' de algum psi que está no meio. Então, eu escrevi ΔY igual a f' de psi ΔX. E aí fui em frente. Mas já tem aqui, eu já roubei, porque eu já aproximei um tronco de cônico. Bom, é melhor do que aproximar.
A3 é o quê? A3 era... Nem me lembro, qual era a 3? Hã? Ah, a fórmula de Wallace. Pô. É a fórmula de Wallace. Você vai integrando por partes. É só seguir o passo a passo da... Hã? Certo? Vou calcular a integral de seno a n de x dx. Aí você escreve isso daqui. É a integral de 0 a π, né? 0 a π sobre 2. Né? Então você escreve como integral de 0 a π sobre 2. Você pode escolher assim, ou você bota seno quadrado igual a 1 menos cosseno quadrado, ou você simplesmente escreve seno x, seno de n menos 1, x, dx. E aí você, sei lá, integra esse, né? Chama esse aqui de U', esse aqui de V. Então, esse daqui vai ser... Aí o seu U é cosseno x, o seu V é seno n menos 1 de x de 0 a π sobre 2, que é bom, né? Porque o cosseno de π sobre 2 vai ser 0 e o seno de 0 vai ser 0. Aqui menos a integral, mais a integral de 0 a π sobre 2 de cosseno x vezes n menos 1, seno de n menos 2x, cosseno x dx. Aí você tem um cosseno quadrado aqui. Então, esse aqui... Bom, esse aqui é 0, porque o cosseno em π sobre 2 é 0 e o seno em 0 é 0. Então, esse aqui vai dar n menos 1, integral de 0 a π sobre 2, seno n menos 2x vezes 1 menos seno quadrado x dx. E aí, isso daqui vai ser n menos 1 integral de 0 a π sobre 2 de seno n menos 2x dx mais... Não. Seno n menos 2 aqui vai ser... menos integral de 0 a π sobre 2 de seno nx dx. Aí você passa para lá, né? E aí você fica com... esse aqui tem n menos 1, soma lá, se não me engano, né? Fica com n integral de 0 a π sobre 2 seno a n x dx é igual a n menos 1 integral de 0 a π sobre 2 seno... Aí você pode calcular com n igual a 2, né? Aí você vai ter a integral de 1, vai dar π sobre 2, e aí você tem a integral de seno a quarta, seno a sexta, seno a oitava, tal. E para as ímpares você calcula com n igual a 3, integral de seno x, 0 a π sobre 2, e itera para cima. E aí esse processo.